Então, existe uma série de pesquisas buscando compreender o papel que essas linguagens desempenham em dois movimentos. O movimento de compreender como que essas linguagens elas participam de um processo de construção de um pensamento espacial hegemônico, ou dizendo de outra forma, como que essas linguagens elas participam criando, pensamentos hegemônicos ou estereótipos ou sentidos únicos, como se fossem verdades absolutas sobre lugares, sobre conceitos, sobre categorias, sobre etnia, sobre pessoas, sobre relações pessoais, culturais e por aí vai. Então esse é um primeiro movimento importante. A primeira fase da segunda parte da disciplina, vocês também vão, de certa forma, fazer um movimento alinhado a isso que eu acabei de falar, que é um movimento que eu costumo chamar de diagnóstico. É aquele movimento em que vocês vão analisar como que esse pensamento hegemônico, estereótipo, clichê, enfim, que seja, ele está sendo produzido por determinada linguagem. E aí a segunda parte é exatamente a possibilidade de produzir algum tipo de, pode ser crítica, enfim, ou seja, de produzir alguma abertura de transformação desse pensamento hegemônico. Porque dos efeitos do pensamento hegemônico é ele assumir o caráter de verdade absoluta. É aquilo porque é aquilo e pronto. Né? Então, um exemplo rápido, só um parêntese. Se a gente pegar o conceito, ou a concepção, vamos dizer assim, melhor, a concepção mais clássica do que é paisagem na geografia, todo mundo vai lembrar, né, daquela ideia até onde a vista alcança, a visão panorâmica, a vista de cima e por aí vai, né? A natureza, morros, o esteticamente no sentido clássico, bonito e por aí vai. A gente tem tudo isso é o hegemônico em relação a esse conceito. Então, como que determinadas linguagens elas nos ajudam a refletir sobre isso. Primeiro, entendendo como que se chegou a isso e segundo, como que a gente pode ampliar o sentido do conceito, porque cada vez que você amplia o sentido do conceito, você dá a possibilidade do campo, no caso a geografia, você cria a possibilidade desse campo de aumentar a sua capacidade explicativa. Então, toda vida que você aumenta... Então, assim, o mundo, de certa forma, ocorreu no mundo uma profusão de pensamento, de imagem, de narrativa. Aquele campo, aquela ciência, vamos dizer assim, ela tinha um determinado campo de visão para olhar para o mundo e analisar esse mundo e explicar e problematizar esse mundo e explicar esse mundo. O que ocorre com esse movimento é que esse campo, a ciência, ela precisa ampliar o seu horizonte investigativo porque o mundo aumentou, entre aspas, entende o que eu estou querendo dizer? Então, antes o mundo era de um certo tamanho, eu não estou falando de extensão territorial, não estou falando disso. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Então você tinha uma quantidade de acontecimentos, você tinha uma quantidade de verdades sobre o mundo, e aí você chega a um certo ponto que você fala assim, não, tem uma multiplicidade agora de verdades, entre aspas. Tem algumas que se sobressaem, mas você tem muito mais versões e coisas acontecendo. Então, se a gente continua com um campo de visão restrito,
a gente vai continuar analisando as mesmas coisas, fazendo as mesmas perguntas e dando as mesmas respostas. Então a gente precisa revisitar a nossa epistemologia, revisitar a nossa metodologia, refletir sobre elas e ampliar a nossa capacidade investigativa. Então a grande contribuição das linguagens para a geografia foi essa. Foi permitir, ou foi contribuir, na verdade, contribuir com esse movimento, que é um movimento inerente a toda e qualquer ciência, que é a reflexão sobre o seu próprio método, sobre a sua própria base conceitual, sua base filosófica. Toda ciência precisa fazer isso, periodicamente. Geografia, ao dialogar com essa área do conhecimento específica, né, o campo das artes, por exemplo, ganhou, digamos assim, um aliado nesse processo. Então, essa é a grande importância. Então, a terceira etapa da disciplina, terceira fase, né, da segunda parte da disciplina, é exatamente a fase em que vocês vão experimentar, digamos assim, se colocar nesse processo, em que vocês serão os autores, que vocês estarão produzindo as suas versões, as suas, não vou dizer verdades, vamos colocar versões, porque uma das grandes diferenças entre aquele paradigma lá do mundo moderno e esse paradigma do mundo contemporâneo é porque antes você tinha isso, você tinha uma verdade e tudo aquilo que não fosse aquela verdade era errado, era mentira, era incorreto, deveria ser eliminado e por aí vai. No mundo contemporâneo, você não é que não deixou de existir a verdade, ou seja, não é que deixou de existir pensamentos hegemônicos, mas passa-se a considerar assim, olha, questionar essa verdade única como se ela fosse uma coisa natural, e sim como uma coisa construída. Então passou-se a considerar a construção daquela ideia de verdade e considerar também com o mesmo peso de verdade as inúmeras outras coisas que antes não eram consideradas como verdade, as versões. Então, de maneira didática, passou a se chamar tudo de versão. Aí você tem uma versão que ela é imputada o caráter de verdade, ou seja, ela é imputada um efeito de verdade por diversos motivos, né? Jogos de poder e por aí vai. Mas você tem inúmeras versões concorrendo com ela e atravessando, e é isso. O campo de disputa ele passou a se configurar de modo muito mais polifônico, certo? Então, a terceira fase da segunda parte da disciplina tem esse caráter de que cada um de vocês, né, em correlação aí entre si, dentro de um grupo, cada um de vocês vai ter a oportunidade de exercitar esse processo de criar alguma coisa e não só ficar na análise, na parte de analisar alguma coisa, né? É muito comum a gente, na ciência de uma maneira geral, a gente só analisar. Então, a ideia é que vocês, de certa forma, consigam criar alguma coisa, mas essa segunda parte da disciplina eu vou fazer uma explicação mais detalhada mais à frente. Esse processo de vamos dizer assim, de entrada, né, desse campo, desse paradigma na geografia, inicialmente, né, ele foi chamado de política espacial das imagens, porque inicialmente essa entrada se deu eminentemente pelo estudo das imagens e não por outras imagens, por outras linguagens como grande, porque o mundo contemporâneo ele é essencialmente pautado pelas imagens, né? Pela política visual, pela cultura visual. Então, por isso que esse campo ele tinha muito mais força para ser
primeiro movimento de investigação. E aí depois entram outras linguagens, né? Como a própria literatura. Tá bom? Então, um grande abraço, espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau.